Muito bem, no programa de hoje nós vamos saber o que o pastor Hernandes pensa sobre Mercúrio retrógrado e o que acontece quando Júpiter entra na casa de Aquário. Não? Rapaz, eu fiquei confuso agora, hein? Mas o que será que a Bíblia fala a respeito de zodíaco, de astrologia? Será que fala alguma coisa? Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos pensar? Vamos pensar. A gente volta com a resposta depois da vinheta. Trocando Ideias, número 295 no ar. Seja bem-vindo, se acomode, tem perguntas excelentes no programa de hoje. Pastor Hernandes, como é que vai? Vou bem, animado. E você? Tudo certo, graças a Deus. Juntos? Prontinho aqui para trabalhar. Pronto. Vamos lá para a pergunta número 1 do programa, que foi enviada pelo Saulo Henrique. Olá, Tiago e pastor Hernandes. Eu quero saber o que é a nova aliança. Como a nova aliança é diferente da antiga aliança e o que a nova aliança tem a ver com Jesus? É uma boa pergunta. Veja bem, a antiga aliança, nós poderíamos resumir com quando Moisés recebe as tábuas da lei, né? Escrita pelo próprio dedo de Deus, que são a essência daquilo que devemos ter de relacionamento com Deus e com o próximo. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e guarda o dia do Senhor. Então isso tem a ver com a nossa relação com Deus. Os 6 outros mandamentos têm a ver com a nossa relação com o próximo. Honra pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não falar, dizer falso testemunho e não cobiçar. Então isso tem a ver com o nosso próximo. Quando Moisés desceu do monte com essas tábuas da lei, o povo disse, tudo que o Senhor falou, nós faremos. E não fizeram. E por que não fizeram? Não lhes faltou sinceridade, faltou-lhes poder. Poderíamos resumir a velha aliança, tudo depende de nós, nada de Deus. Na nova aliança, isso muda. Paulo introduz esse assunto da nova aliança na segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, quando ele diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para este cheiro de morte, para a morte, para aqueles aromas de vida para a vida. Mas quem é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar, sem resposta. E a resposta vem no capítulo 3, a nossa suficiência vem de Deus. Então, na nova aliança, tudo depende de Deus, nada depende de nós. Esta nova aliança foi inaugurada por Cristo lá no cenáculo. E ele fala da nova aliança em seu sangue. Quando você celebra a ceia, você parte o pão e você toma o vinho. E ali, com o sangue de Cristo na cruz, Deus firmou a nova aliança. Ou seja, a nossa salvação é uma obra de Deus. Deus faz, nós recebemos. Tudo procede de Deus, tudo provém de Deus. Então, nós estamos debaixo da nova aliança, aliança firmada no sangue de Cristo. A nossa redenção sendo comprada por preço de sangue, o sangue do próprio Filho de Deus. Nós vivemos debaixo das bênçãos dessa nova aliança. Agora não é mais em tábuas de pedra, em tábuas de carne. Agora não é mais a aliança que gera morte, mas que gera vida. Porque nós temos agora um modelo que é Jesus Cristo. Somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo, o Senhor. Essa é a grande bênção da nova aliança. Reverendo Hernandes, nós temos um aconselhamento agora. Ok, vamos lá. Vamos para o gabinete pastoral? Pronto? Pastor, minha filha foi criada no Evangelho desde pequena e agora, frequentando a faculdade com 21 anos, não acredita mais em Deus. O que fazer? Lembrei da passagem que fala para ensinarmos os filhos no caminho em que devem andar. E ela pergunta, onde eu errei? Bom, nós não podemos botar uma tonelada de culpa nas costas dessa mãe. Mas nós temos que constatar um fato. Estatisticamente falando, Tiago, 50% dos jovens cristãos, membros de uma igreja,
criados na igreja, que vão para a universidade, abandonam a fé. Entendendo que a universidade hoje é um ambiente hostil. A universidade hoje é um ambiente, sobretudo, de secularização, de ateísmo, de prosperidade das ideologias marxistas, socialistas, comunistas, que negam e zombam de Deus. Eu penso que nós deveríamos fazer uma leitura disso. Primeiro, a fé começa em casa. A fé começa em casa. Então, cabe prioritariamente aos pais instruírem os seus filhos na verdade. Lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz que nós temos que aprender a dar razão da nossa fé. Não basta uma fé rasa, porque quando o jovem entra na universidade, ele é confrontado, a sua fé é escarnecida. Há professores que, sabendo que o camarada é um cristão, zomba dele deliberadamente, publicamente. Então, se esse jovem não tem uma fé sólida, ele vai balançar. Segundo, nós precisamos dar também suporte para a nossa juventude na igreja, com Bíblia. Não é com coisa rasa e superficial, não. É Bíblia mesmo, é aprofundamento. E nós estamos vendo que as igrejas estão matando a escola dominical, escola bíblica dominical. Muitas igrejas já abandonaram a escola bíblica dominical. É preciso voltar a estudar a Bíblia com profundidade, para que esse jovem, quando entrar na universidade, ele não seja massa de manobra, ele não seja alguém vulnerável na sua fé, a ponto de qualquer coisa que surgir lá, falar lá, ele balanceia. Sugeriria os 2 filmes, Deus Não Está Morto, 1 e 2, para mostrar que é possível um jovem cristão enfrentar o ateísmo na universidade, manter-se de pé, porque a nossa fé não é a fé irracional, a nossa fé não balança diante da oposição, do ateísmo, não, nós temos que dar razão da nossa fé. O cristianismo, os maiores cientistas do mundo foram cristãos, Hoje nós temos grandes cientistas que são cristãos, criacionistas, que não cedem, não se capitulam ao ateísmo, ao evolucionismo. Então, o papel dessa mãe agora é orar por ela, orar por essa jovem, e pedir a Deus que Deus oportunamente abra os olhos da sua filha. Mas a constatação dela é um alerta para as famílias e para as igrejas. Temos que preparar os nossos jovens para encarar as universidades que são fortemente secularistas, humanistas, ateístas. Pois bem, pastor, o que a Bíblia diz sobre astrologia ou zodíaco? É a astrologia algo que um cristão deve estudar? É a pergunta do Juliano Costa. Veja bem, eu acho que não deva ser umas coisas que os cristãos devem estudar. Podem estudar, precisam conhecer, claro, mas eu não vou fazer disso a minha bandeira de estudo. Você olha lá nas grandes potências mundiais, lá no Velho Testamento, eles tinham os mágicos, tinham os astrólogos, tinham os mágicos. Isso é uma coisa antiga, está lá no Egito. Quando Moisés foi tirar o povo lá do Egito, os magos do Egito fizeram seus sinais, seus milagres. Só que os milagres dos mágicos têm limites, por isso que chegou uma hora que não conseguiram fazer mais. Você vai para a Babilônia, idem. Você vai para o Império Assírio, de igual modo. Então, essas artes mágicas, ou essa questão de achar que os astros é que dominam o meu destino, isso é coisa antiga, coisa antiga. Agora, nós entendemos que quem dirige o mundo não são os astros, é o Deus que criou os astros. Deixa eu só contar brevemente uma experiência que eu tive nas férias. Eu estava fora do Brasil e no hotel que eu estava hospedado, eu sempre gostei de levantar bem cedinho, se eu estou numa praia, para andar na praia. Então, antes de ver o sol nascer. E aí eu percebi que tinha uma moça que todo dia ela fazia o mesmo ritual, no pátio do hotel. A hora que o sol nascia, ela ficava com as pernas cruzadas, assentada, como se fosse contemplando e adorando o sol.
Aquilo me incomodou. E eu dei um jeito de chegar pertinho dela, e a hora que deu uma brecha, eu disse, que coisa interessante você está fazendo aí, o que que é? Ela disse, eu estou adorando o sol. O sol é a fonte da vida. O sol é luz, o sol é claridade, o sol é verdade, o sol... Eu estou adorando o sol. Aí eu falei, eu também adoro. Ah, é? Como é que é? Mas eu não adoro o sol. Falei, como não? A quem você adora? Eu disse, eu adoro o Criador do sol. É mais poderoso. Ele é o Criador do sol, Ele é o Criador das estrelas, Ele é o Criador do universo. E eu comecei a falar para ela acerca de Deus. Então, as pessoas adoram a criatura em lugar do Criador. E quando as pessoas adoram os astros, ou acham que os astros é que governam a vida, é que você vai sair de casa, tem que ler o horóscopo primeiro, para saber se está favorável ou não, isso aí é pensar que a criatura é quem dirige a nossa vida, quando na verdade é o Criador de todas as coisas que governam o nosso destino. Então, conhecer sim, gastar tempo em estudar e aprofundar, não. Eu gosto de sempre estudar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é essência e não aquilo que é lateral. Muito obrigado, pastor Hernandes. Nossa gratidão também ao Saulo, ao Juliano e à Karina. Obrigado pela participação de vocês. Nós queremos que você que está acompanhando o programa, mande sua pergunta para cá também. Mande sua pergunta no e-mail trocandoideias@lpc.org.br, tá bom? Eu estou pensando aqui, a gente falava há pouco sobre como as igrejas, né, de forma geral, têm abandonado o estudo e como os jovens têm suas dúvidas, né, os seus problemas, assim como os idosos, de repente, as crianças. E eu estou me lembrando que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem estudos e grupos voltados para cada faixa etária, não é mesmo, pastor? Hoje nós poderíamos tratar aqui no nosso programa sobre a Escola Bíblica Dominical, né, Tiago, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos equipes treinadas para cuidar de crianças. Não é para passar tempo, não, é para ensinar a palavra de Deus às crianças. Nós temos salas especializadas para adolescentes. Essa meninada aí que está se preparando para entrar na universidade, mas com conteúdo sólido, com ensino bíblico profundo. Nós temos classes para jovens, para casais, para os adultos. Então, se você quer estudar a Bíblia, se você ama a Bíblia e quer estudar a Bíblia, estudar com profundidade, eu recomendo você a vir aqui para Pinheiros, matricular-se na Escola Bíblica Dominical e estudar a Bíblia conosco. Uma coisa boa, nós não estudamos um livretinho, um livro tal, um assunto, não, é Bíblia. O nosso conteúdo é Bíblia, é ensinar Bíblia, porque é disso que o jovem vai precisar amanhã, quando ele for entrar na universidade. E a sua fé for questionada, os seus valores foram questionados, ele precisa ter uma estrutura granítica e não gelatinosa, para poder enfrentar isso e enfrentar de cabeça erguida, além de não perder a sua fé, proclamar a sua fé para os seus colegas de classe e para os seus professores. Muito bem. Antes de ir embora, aproveite para se inscrever aqui no canal, deixa o gostei para o YouTube saber que você gostou e mandar o conteúdo mais vezes para você, tá bom? Continue aqui na IPP-TV que vem muita coisa boa pela frente. Se você está aqui no YouTube vendo esse vídeo avulso, aproveite para ver outros programas Trocando Ideias e outros programas com o pastor Hernandes, tá bom? A gente espera você no próximo programa. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.